Tiago, capítulo 3. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia Sagrada, a mais um capítulo aqui lendo a Bíblia junto com o Bispo Fabrício. Que bom ter você aqui comigo para mais um capítulo. Lembrando que estamos lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, e é muito bom ter você aqui comigo. Hoje vamos ler Tiago, capítulo 3, tá bom? Se você tem a sua Bíblia, abre ela aí para acompanhar junto comigo a leitura. Se você não tem, vai estar aparecendo na tela aqui a leitura para você estar acompanhando, tá? Já deixa aqui nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo. E no final, quando você acabar de ler comigo, aqui no finalzinho da sua leitura, compartilha com muita gente para que a pessoa conheça mais um capítulo da Bíblia aí, que essa palavra vai ser muito importante, tá bom? Vamos lá. Diz assim Tiago, capítulo 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Igualmente, os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele está falando aqui que, usando alguns exemplos, né? Nós lemos aqui agora até o versículo 5, né? Ele está usando alguns exemplos, como o freio, né? Na boca do cavalo, que ele serve para freá-lo, mas também para dirigir o corpo. Pela boca você consegue dirigir o corpo, né? Usa-se o freio na boca do cavalo e dirige o corpo dele inteiro, né? Mesmo o cavalo sendo tão imponente, tão poderoso, né? Muito com uma força extremamente maior do que o ser humano consegue dirigi-lo pela boca, né? Ele usa também o exemplo aqui do leme de um navio, que sendo tão pequeno proporcionalmente é para observarmos isso, e ao observarmos isso ele dirige aquele grande navio por um pequeno leme, né? Vai direcionando, virando ali o navio. E por fim aqui até onde lemos, no versículo 5, ele fala de uma pequena fagulha que sendo tão pequena pode colocar em grandes chamas, né? Dar início a um grande incêndio. E ele faz o comparativo a essas coisas com a nossa língua, que proporcionalmente ao tamanho do nosso corpo, a nossa língua, sendo que ela é pela língua que tem, né, ali o êxito, o falar, o usar as palavras, ela é o órgão que falamos, né, que esse órgão proporciona que venhamos trazer as palavras à luz, né? Então ele fala para a gente tomar muito cuidado com as palavras, com a língua, né? Versículo 6, ó. Ora, a língua é fogo, né? Ele fala. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele fala que a língua, ela é fogo, né? A língua, ela pode colocar tudo a perder. Aí o versículo 7 continua assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha que interessante. A Bíblia está fazendo um alerta contra as nossas palavras, né? A Bíblia está fazendo um alerta contra a nossa língua, falando que ela temos que vigiar para domá-la, para ter o equilíbrio, o domínio próprio com as palavras,
e fala que carregamos na boca, né, esse veneno. Mas veneno tanto pode ser usado como não. Como diz até o Provérbios 18, né? Se você não leu Provérbios, temos os 31 provérbios lidos aqui. Se você não leu Provérbios, leia. Lá no Provérbio 18, 20 e 21, fala do poder da língua, né? Fala que tem poder de vida e de morte. Aí fala desse veneno aqui, né? Nós que temos que saber qual iremos usá-lo, né? Aí ele fala no versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com a língua, né? Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso aqui é um pequeno puxãozinho de orelha, né? Que o Espírito Santo dá para mim, para você, para todos nós, que nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que ter o equilíbrio, temos que ser pessoas verdadeiramente que usam as nossas palavras para o bem. Deus não quer que as nossas palavras sejam usadas para o mal, né? O versículo 13 tem um novo título: a sabedoria lá do alto, né? Versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Aí entra no ensinamento do que estávamos lendo acima. Temos que ter mansidão, temos que ter domínio próprio para usar esse poder que temos tão grande na língua, para podermos usar esse poder de uma maneira exata, correta, que Deus exige, né? Versículo 14: se, pelo contrário, tende em vós coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí ele fala assim: nós temos que ser pessoas de mansidão, não podemos ter inveja, não podemos ter sentimentos facciosos, não podemos ter amargura, não podemos ter essas coisas conosco, né? O versículo 15 fala assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A Bíblia está falando que inveja, amargura, sentimento de facção é coisa demoníaca. E isso não pode estar conosco, né? Versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha que interessante. O versículo 16 aqui, eu queria chamar a tua atenção de novo para você ler ele comigo. Vai estar na tela aqui, ó. Olha o que diz o 16, mais uma vez, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então nós não podemos nem ter esses sentimentos e fugir de ambientes que tenham esses sentimentos, porque isso vai trazer coisas ruins. E coisas ruins não tem que fazer parte da minha vida nem da sua vida. Nós vamos passar por tempestades, vamos passar por lutas, vamos passar por perseguições? Com certeza. Mas aquelas que nós pudermos evitar, aquelas que nós consigamos fugir da aparência delas, nós temos que tomar essa atitude, tá bom? É o que está dizendo aqui o Tiago, capítulo 3, a nossa leitura de hoje, né? E o último versículo de hoje, o versículo 18, fala assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha que legal, olha que interessante. Deus, ele quer que vivamos em paz.
E uma forma de aprendermos a viver em paz, uma forma de termos ensinamentos para vivermos da maneira que agrada a Deus e automaticamente vamos ser beneficiados, é conhecendo a palavra de Deus. É por isso que eu quero que amanhã você esteja aqui comigo mais uma vez. Lembrando que todos os dias estamos lendo um capítulo da Bíblia. Hoje foi Tiago 3, amanhã vai ser Tiago 4 e assim por diante. E temos outras leituras aqui maravilhosas. O meu intuito é ler a Bíblia toda com você, tá bom? Eu já vou ficando por aqui e eu quero que você profetize aqui nos comentários. Até amanhã, bispo. Amanhã vamos ler Tiago, capítulo 4, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.